Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma correção comentada da avaliação de ciências referente ao quarto bimestre. Então, antes de iniciarmos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e acompanhem aí a nossa correção até o final, deixem seus comentários. E não se esqueçam, né, de fazer aí a inscrição no canal, compartilhar, para que essa informação chegue a mais pessoas, né? Afinal, a nossa intenção aqui no canal é proporcionar aí a ampliação e a divulgação de conhecimento, tá certo? Então vamos aí então para a nossa tela para a correção dessa avaliação. Bom, nós temos aí então já a primeira questão que fala sobre, como vimos, a maior parte da água que existe no planeta Terra está nos oceanos em estado líquido. Porém, esse não é o único estado físico em que podemos encontrar água no nosso planeta. A pergunta é: quais são os estados físicos da água? Então, essa primeira questão está relacionada à água e aos estados físicos, tá? Então, a gente tem a opção A, que fala de solidificação, líquido e gasoso. Item B, solidificação, líquido e fusão. Letra C, fusão, sólido e líquido. E a letra D, sólido, líquido e gasoso. Bom, a questão correta nessa questão é a letra D. Nós temos aqui os três estados, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Então aqui é o sólido, líquido e gasoso, tá certo? Na questão 2, nós temos como se chama a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Então, é essa transformação, né, do sólido para o líquido. Então, a resposta correta aqui nessa questão é fusão. Fusão, então, é essa mudança desse estado para o líquido aí, tá? Então vamos aqui. Próximo item nós temos condensação é letra A, passagem do estado gasoso para o estado sólido. Letra B, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Letra C, a passagem do estado líquido para o estado sólido. E a letra D, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, nós temos aí condensação sendo a opção correta, a letra D de dado. Como opção correta. Então, aqui, letra D, certo? Então, essas foram as primeiras três questões. A primeira tratando sobre os estados físicos da água de uma maneira geral, e depois a questão 2 e 3 já entrando nas transformações. Vamos aí então para a nossa questão de número 4, onde nós temos que observar a tirinha e responder a questão abaixo que pergunta quais atitudes podemos identificar na tirinha
para evitar o desperdício de água. Então é uma questão que vai tratar sobre o desperdício de água, tá? Então vamos aí para a tirinha que tem aí a informação. Aqui em casa não desperdiçamos água, só lavamos o quintal com água de reuso e juntamos a louça para lavar tudo de uma vez. Isso mesmo, filha. E está na hora de lavar. Todo mundo colabora. A união faz a força. Então nós temos aí duas atitudes que a gente pode observar na tirinha, em que são a reutilização da água, né, e a atitude de lavar a louça, juntar a louça e lavar tudo de uma vez. Ou seja, são duas práticas que são apontadas aí na tirinha, tá? Então isso fica evidente aí no primeiro e no segundo quadrinho. Tá? Vamos aí então para a nossa questão, onde nós temos, de acordo com o texto, relaciona as propriedades físicas dos materiais com as situações cotidianas. Então nós temos as propriedades físicas, né, da matéria, e a gente tem aí, número 1, elasticidade, número 2, magnetismo, número 3, dureza, número 4, condutibilidade térmica e número 5, condutibilidade elétrica. A primeira situação é a seguinte: Lívia fez a maior bagunça, espalhou várias moedas no chão. Sua mãe teve uma ideia. Ao invés de pegar uma moeda por moeda, o que demoraria muito tempo, ela resolveu pegar um pedaço de imã que tinha guardado e, ao aproximá-lo de cada moeda, foi recolhendo-as com mais facilidade, pois o imã atrai a moeda. Nessa questão, nós temos aí como propriedade o magnetismo. Então, vamos aqui identificar aqui a nossa questão. Aqui, ó. Questão magnetismo. Já no segundo caso, Carol estava arrumando sua casa e encontrou vários lápis de cor espalhados na gaveta e não encontrou nenhum objeto que pudesse colocá-los. Achou um potinho com vários elásticos e resolveu prender todos esses lápis juntos com a ajuda do elástico. Nessa situação, nós estamos utilizando a propriedade da elasticidade. Então, questão aqui é 1, tá certo? Depois, na sequência, o Sr. Carlos foi à loja de materiais de construção e comprou alguns fios para que pudesse fazer consertos na parte elétrica de sua casa. Na hora de trocar a fiação, levou um choque porque se esqueceu de desligar a caixa de luz. Ele tocou em uma parte do fio, estava desencapado e seu dedo entrou em contato com o cobre. Então aqui nós temos uma condutibilidade elétrica, tá certo? Então é número 5. Depois nós temos a outra situação que é: Cíntia adora decorar a sua casa. Ela comprou um lindo quadro de um artista da cidade que o pintou o entardecer visto da praia. Para pendurar esse quadro, precisou de uma furadeira, pois a parede apresenta dureza e não é qualquer material que é capaz de riscar ou perfurá-la. Nesse caso, nós temos aí a propriedade da dureza. Então, questão 3 aí. E o último item, né, na realidade o último item é: Daniela estava cozinhando peixe ensopado em sua panela de alumínio.
Como estava muito atarefada, acabou se distraindo e sem querer tocou na parte de alumínio sem a proteção de um pano ou uma luva térmica e acabou se queimando. Então aqui nós temos a condutibilidade térmica, que é o item 4. Então a nossa resposta ficou da seguinte maneira: 2, 1, 5, 3 e 4. Uma questão que trata das propriedades físicas da matéria. E essas propriedades, então, são a elasticidade, o magnetismo, a dureza, a condutibilidade térmica e a condutibilidade elétrica. Vamos, então, para a próxima questão. Vamos aí, então, para a nossa questão de número 6, que é: marque a alternativa correta a respeito do ciclo da água, tá certo? Então a gente tem a letra A: a água presente nos mares e rios se condensa pela ação dos raios solares. B: a água presente nas nuvens evapora, pois está mais próxima ao Sol. Letra C: a água da superfície da Terra evapora pela ação dos raios solares. Letra D: a água ao atingir as nuvens muda para o estado de vapor. Nessa questão, a gente tem a seguinte situação. A resposta correta é, vamos aqui, pegar aqui a nossa questão, é a letra C. Vamos aí, vamos apagar aqui. Tá? Aqui seria B, D e aqui é C, ó. Letra C. Então tá aqui. A água da superfície da Terra evapora pela ação dos raios solares. Questão 7. Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas que se encontram em suspensão na atmosfera. Como são formadas as nuvens? Então vamos lá. São formadas pela evaporação da água que se condensa em forma de gotas, pelos lagos que existem no alto das colinas e montanhas, são formadas pela fusão do gelo no alto das montanhas, pela precipitação da água que ocorre pelos bueiros. Então, não. Aqui a gente tem a letra A. São formadas pela evaporação da água que se condensa em forma de gotas. Questão de número 8. Nós vamos aí então. A água é um recurso natural abundante no planeta, essencial para a existência e a sobrevivência das diferentes formas de vida. Marque a opção que apresenta utilidades da água doce em nossa vida. Apenas para a produção de alimentos industrializados? Não. Usamos água doce somente para a nossa higiene e para a limpeza do carro? Não. Usamos água doce na higiene, alimentação, irrigação, lazer e para fins industriais? Correto. Letra D. Usamos água doce apenas em nossa alimentação? Não. Então aí a letra correta é a letra C. Questão 8, letra C. Tá? Então a gente tem aí, questão 6 ficou a letra C, questão 7 a letra A e a questão 8, letra C. Vamos aí então para a nossa questão de número 9, onde o enunciado é o seguinte: beber muita água equilibra o nosso organismo. É recomendado que seja ingerido ao longo do dia. Letra A, pelo menos 2 litros de água. Letra B, bastante água quente para queimar as calorias. Letra C, 1 litro de água de uma só vez. Letra D, mais água gelada para refrescar o dia. Nesse caso, a questão correta vai ser a letra, vamos aqui, letra A.
pelo menos 2 litros de água. Ok? A questão 10. Leia o trecho da matéria Água no Brasil, da abundância à escassez e responda. Vamos para o texto. Garantir o acesso à água de qualidade a todos os brasileiros é um dos principais desafios para os próximos gestores do país. Culturalmente tratado como um bem infinito, a água é um dos recursos naturais que mais tem dado sinais de que não subsistirá por muito tempo. As intervenções humanas no meio ambiente e as mudanças do clima. Em várias regiões do país já são sentidos diferentes impactos, como a escassez, o desaparecimento de nascentes e rios, aumento da poluição da água. Os especialistas alertam que os problemas podem se agravar se não forem tomadas medidas urgentes e se a sociedade não mudar a sua percepção e comportamento em relação aos recursos naturais. Dado o texto, de acordo com o texto, quais são os impactos que afetam o acesso e a qualidade da água. Então, de acordo com esse texto, tá certo? Ele traz como os impactos como a escassez, o desaparecimento de nascentes, nascentes e rios e aumento da poluição da água. Então, essa é a nossa resposta para esse item, tá? Então tá aqui, e ó, começando aqui, ó, os impactos e desaparecimentos. Aqui, ó, e aumento da poluição da água. Todo esse trecho aí, tá? É isso. Essas são a correção das 10 questões aí que fizeram parte da nossa avaliação. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí. Essa avaliação, ela tratou muito sobre a questão da água, né, dos estados, das transformações, da questão do seu uso consciente. Então, todas essas questões ligadas à questão da água, que é um recurso muito importante para a gente. Tá? Eu fico por aqui, eu sou o professor Carlos Simão, nosso canal, né? Fiquem à vontade para deixar os comentários de vocês e a gente se vê aí então no próximo vídeo. Até lá, um abraço a todos.